É um prazer entrar na sua casa para falar com você. Deixa eu me apresentar. Meu nome é João Lara Mesquita e eu estou prestes a começar mais uma viagem de barco. E essa viagem é a viagem, simplesmente a viagem. O nosso objetivo é sair daqui de Rio Grande, onde nós estamos, o último porto brasileiro no sul, e chegar, navegar até a Antártica, o último continente, a última fronteira. Só que você vai fazer isso junto com a gente por etapas. Calma, por uma grande marcha, já dizia o outro, tem que dar o primeiro passinho. E o primeiro passo que a gente vai dar começa exatamente hoje. Nós vamos sair aqui do pier do Yacht Clube de Rio Grande e vamos navegar até a boca do Estreito de Magalhães. São cerca de 1.400 milhas. Você vai conhecer como anda a ocupação do litoral do Uruguai e da Argentina. Nosso primeiro objetivo. Mas vamos lá, bem-vindo a bordo. Junto com a gente nessa viagem, o Pedrão Camargo como skipper, o mestre Alonso Góes, imediato de bordo, e o seu ajudante Manuel de Souza. Cameraman Paulo César Cardoso, na edição Adriano Pessoa. Vamos junto? Boa viagem para vocês! O objetivo da expedição é chamar a atenção para a importância dos oceanos e da Antártica para o clima na Terra, especialmente o Brasil. E o descontrole da nossa geração que está alterando a atmosfera, provocando aquecimento global. Logo na primeira noite, enfrentamos tempo ruim, com muito vento contra, um sinal do que teríamos até a Antártica. Depois de uma noite inteira navegando 130 milhas desde Rio Grande, nós chegamos exatamente aqui, no famoso Arroio Chuí. Vocês estão vendo esses dois moles aí de pedras e ali atrás é o farol do Chuí. Com isso, a proa do Mar Sem Fim, nessa altura, já está no Uruguai, a popa ainda no Brasil. No geral, o litoral do Uruguai é feito por uma única linha constante de praia. A gente percebe que é um lugar bastante inóspito, venta muito forte e isso fica claro pelas dunas que a gente vê o caminho. A exceção, um pequeno povoado no Cabo Polônio. A gente vê algumas casinhas do pessoal que mora e vive em torno do farol. Nesta região, a temperatura ainda é amena. Desde que a gente saiu do Rio Grande, nós estamos navegando já faz 24 horas, 200 milhas mais ao sul, a gente chega no porto de La Paloma. La Paloma é um balneário com cerca de 5.000 habitantes. O modelo de ocupação é o de segunda residência, como acontece no Brasil. Quando chega a temporada, a população mais que triplica. Os serviços públicos, como coleta de lixo, entre outros, tendem a entrar em colapso e a sujeira escorre para o mar. Pelo menos aqui, as construções, quando acontecem, estão afastadas da areia. Ok, perfecto. Entonces estamos con sector este, con vientos fuerza 7, raya de fuerza 7. Sim, correto. Está previsto isso? Está batendo? Está previsto. Fizemos uma rápida escala em La Paloma. O Mar Sem Fim logo volta para o mar. ...400 milhas e 2 dias depois da gente sair de Rio Grande, nós estamos chegando aqui em Punta del Este. Os caras estão fazendo ou fizeram igual as bobagens que a gente fez no Brasil. Ou seja, encheram uma praia que um dia já foi muito bonita com esse paredão de prédios. Será que só existe esse modelo de ocupação? Acredito que não. Continuamos avançando para o sul. De Punta del Este para Mar del Plata são 220 milhas ou 407 quilômetros. Cobrimos a distância com o mar sempre de bom humor.
Navegando, cenas corriqueiras ganham outra dimensão. No dia seguinte, aos poucos, surgem os contornos de Mar del Plata. O Mar Sem Fim está chegando no primeiro porto argentino, Mar del Plata. Nós temos agora mais 1000 milhas até chegar na boca do Estreito de Magalhães. Nada contra as grandes cidades, mas nosso objetivo é chegar aos locais de difícil acesso. Reabastecemos e seguimos. Teremos mais 300 milhas até a Baía San Blas, no paralelo 40 graus sul. Ainda antes de entrarmos nos 40 uivantes, como os marinheiros definem a faixa dos 40 graus de latitude sul, numa analogia à potência e barulho dos ventos, o Mar Sem Fim já enfrentava Mar Grosso. A temperatura começa a mudar e cai de forma brusca, mais uma característica das altas latitudes. Difícil, né? Hã? Tá difícil. Tá saindo. Macarrão com mussarela e tomato e manjericão. Excelente. Precisa ser cobaia, mano, não? Espaguete desse aí é. A região de San Blas é um bom abrigo para barcos que descem a costa argentina. As praias têm águas calmas, protegidas por uma grande enseada. E uma pequena vila com menos de 1000 habitantes. Prefeitura San Blas, copia Mar Sem Fim. Sí, adelante, te escucho. Estaríamos ahí cerca del puerto. Ok, pues recibido. Buena navegación. O Mar Sem Fim avança um pouco mais para o interior do Lagamar, até um bom local para fundear. Então descemos o bote e percorremos a baía. Milhares de gaivotas procuram a área para procriar. San Blas é pouco ocupada. A área é uma reserva onde vários tipos de aves vêm se alimentar. No dia seguinte, na hora da maré baixa, o banquete começa. Os flamingos são aves migratórias que se alimentam de pequenos crustáceos. Com enormes bicos, os ostreiros também procuram almoço durante a maré baixa. Chegou a hora. O Mar Sem Fim volta para o mar no final da tarde. Sempre rumo ao sul, o destino é a Península Valdez. A partir de agora, estamos navegando pela costa patagônica, que começa no paralelo 40, onde fica San Blas, e se estende até o Cabo Horn, no final da América do Sul. A Patagônia era um microcontinente que estava isolado em outra posição e que depois se juntou à América do Sul. Essa colisão que produziu os Andes, né? Dobramentos e tal. Conforme aumenta a latitude, mais severa fica a condição do mar. Estamos aqui na latitude 41 graus sul, perto da Península Valdez. Mar aí de uns 3 metros e meio, mas só que o problema é que o intervalo é muito curto entre as ondas. Vento com rajadas aí chegando quase na casa dos 40 nós, praticamente 80 km por hora. Estamos
com a marcha reduzida para não bater muito. Quer dizer, uma amostra do que podemos pegar no DREI. Depois de 18 horas de navegação, avistamos as falésias da Península Valdez. Ela é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Aqui é uma explosão de vida marinha. A chegada do Mar Sem Fim ficou marcada pelo encontro com o personagem principal, as baleias francas austrais e seus filhotes. O animal é dócil e curioso. De setembro até dezembro, as baleias francas sobem desde a Antártica à procura de enseadas protegidas para amamentar as crias. Desligamos as máquinas. Imediatamente, mãe e filhote se aproximam. Antigamente era assim, mas ao chegar perto de barcos estranhos, as baleias eram arpoadas. A história da caça-baleia começou com espécies mais costeiras e mais lentas, né, mais fáceis. Então, em águas até não tão frias como a Antártica, no caso a baleia franca, que é um animal bem mais lento e mais costeiro, então elas foram as primeiras populações a serem dizimadas. Depois, com o início das embarcações mais rápidas, né, aí começaram a ir atrás dessas espécies que viviam em águas mais oceânicas e que também eram mais rápidas. Elas realmente foram dizimadas, né? São várias espécies, chegaram a menos de 5% do tamanho original da população. Por exemplo, a baleia azul, que a estimativa é de menos de 2.000 indivíduos, talvez ainda menos do que isso, menos de 1.000 talvez no hemisfério sul. Então é uma população que certamente não tem nenhum indício de que ela esteja se recuperando, muito pelo contrário. Eu vou aproveitar a nossa viagem pelo Atlântico Sul para fazer uma denúncia. A nossa geração consome 25% além da capacidade de reposição da biosfera, incluindo aí os recursos vivos dos oceanos. E além disso, a gente faz muito pior. A gente gera poluição, uma baita poluição. Diariamente são 2 milhões de toneladas de esgotos não tratados jogados nos oceanos. Por causa disso, a ONU alerta, já são 200 as zonas mortas no mar. São zonas que têm de 2 km² até 70 mil, sem oxigênio para que haja vida. A gente não tem o direito de fazer isso. Nós não somos dono do planeta, nós estamos aqui de passagem. É preciso pensar nas gerações futuras. Pense nisso, a responsabilidade do problema é nossa. Escolhi Puerto Madryn para fundear. A cidade, com 100 mil habitantes, é a porta de entrada para quem visita a Península Valdez à procura da fauna e da flora locais. Este é um dos problemas para a saúde dos oceanos, a concentração de pessoas morando no litoral. Cerca de 60% da população mundial vive na faixa costeira. O trânsito de automóveis contribui para a contaminação dos oceanos. De acordo com dados da Fundação Patagônia Natural, 87% dos derivados de petróleo que chegam aos oceanos vêm de fontes industriais, urbanas e da queima de combustíveis pelos meios de transporte, enquanto acidentes com óleo cru de navios, dutos ou plataformas de petróleo representam apenas 13%. As grandes cidades produzem enorme quantidade de lixo. Sem tratamento, é um perigo para o meio ambiente. Em Puerto Madryn, flagramos muito lixo na área onde moram os nativos. A Patagônia tem 1 milhão de quilômetros quadrados e ocupa mais de 1/3 do território da Argentina, que tem cerca de 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. Mas é pouco povoada. Dos 40 milhões de habitantes, só 2 milhões moram na região. O clima severo não permite mais que estepes. Elas se estendem dos Andes até o mar. É uma região de clima muito duro, muito inóspito. Aqui o vento é cortante, gelado, praticamente só isso conseguiu resistir. Disputando a área, tem alguns tipos de animais, como os guanacos, uns tipos de tatu, raposas, mas o que vem ganhando cada vez mais o terreno são as ovelhas. Desde 1850, 1870, elas começaram a ser trazidas para cá, e foi praticamente a única coisa que deu certo do ponto de vista econômico, a criação de ovelhas. Desde o começo da ocupação humana, os guanacos foram fundamentais.
Os nativos se alimentavam com a carne e usavam o couro para fabricar roupas. Os guanacos são parentes dos camelos do deserto africano. Sobrevivem em condições de grande aridez. Puerto Pirâmide fica na extremidade oeste da Península Valdez. As águas são interiores, protegidas do mar aberto pelo Golfo Nuevo. É ali que as baleias francas escolheram para ficar. A avistagem de baleias em Valdez começou em 1973. Yo era guardafauna acá de la provincia, en Punta Loma, la primera reserva faunística que se hizo acá en la provincia del Chubut, ¿no? El director de turismo, como yo buceaba también, tenía un pequeño bote, me dijo de que iba a venir un investigador, era Roger Payne, que no conocía las ballenas, la franca del sur, ¿no? La ballena nuestra. Entonces, para acompañarlo y hacerle de guía. Y hablábamos de que era interesante el comportamiento de las ballenas francas con respecto al hombre o a la embarcación y que era muy interesante para el futuro de que la gente a través de los avistajes y todo pudiesen conocer las ballenas, una forma de educación. Se fue haciendo, bueno, primero tímidamente, en el año 71, 72, 73, que llevamos 8, 10 personas por año a ver a ballenas y lo que en la actualidad somos 6 prestadores y ya con más de 120.000 personas anuales que visitan las ballenas. En el año 82 se reglamentó a través de prestadores, de privados, de investigadores, del gobierno. Se reglamentó, se hizo una ley de protección de ballenas, se reglamentó el avistaje de ballenas, justamente para que se proteja, digamos, que el recurso sea sustentable, que no haya interferencia, que no haya demasiadas embarcaciones encima de las ballenas, pero indudablemente que se está haciendo bien las cosas, no solamente por lo que vemos, observamos nosotros diariamente y anualmente, y con la estadística de los investigadores, de que las ballenas van aumentando, hay mayor cantidad, y no solamente la mayor cantidad de ballenas, sino que los ballenatos que van naciendo, digamos desde la década del 70, con el objeto flotante que está cerca de ellas, que en este caso son las embarcaciones, entonces se fueron dando cuenta porque los animales tienen el instinto muy sensible a lo que no lo daña. Entonces se dieron cuenta de que lo que está alrededor de ellos no era ningún problema y cada vez con más confianza, con más tranquilidad y por eso estamos trabajando con una embarcación por empresa. Entonces tenemos solamente 6 embarcaciones en el agua. Nosso cinegrafista foi checar a vida marinha debaixo d'água. A visibilidade estava prejudicada por fortes ventos que levantam suspensão. Mesmo assim, flagramos os curiosos lobos marinhos. Pinípede é o nome que se refere aos indivíduos que têm os pés em forma de pena. Eles vivem no meio aquático para se alimentar e em terra para descansar, trocar o pelo e a maioria das espécies se reproduzir também. Pinípedes, eles se referem a um grupo muito diverso de vertebrados aquáticos, né? Então a gente tem o grupo das focas e o grupo dos lobos e leões marinhos, que têm características de ciclo de vida muito diferentes. Nas focas, e entre as focas a gente tem o elefante marinho, eles têm um ciclo de vida em que a fêmea vai para a terra e ela passa de 4 a quase 40 dias em terra, vivendo das reservas energéticas que ela acumula durante o ano quando está se alimentando. Já os lobos marinhos, eles têm um tamanho corporal menor e as fêmeas têm um período inicial em que essa fêmea fica em terra amamentando o filhote e daí começa a alternar períodos em que ela vai se alimentar e ela volta para amamentar o filhote. Pinípedes têm um filhote por vez. Muito raramente a gente vai encontrar gêmeos.
Voltando à terra firme, encontramos uma grande colônia de lobos marinhos em Punta Loma. Esses animais se reúnem para a reprodução e nesse momento se constitui uma colônia reprodutiva. Então, se formos haréns, então os machos cuidam, varia muito, pode haver 10, 12 fêmeas, até uma centena de fêmeas, né? Depende muito da habilidade do macho, como a gente diz, né? São os chamados machos alfa, né? São aqueles que conseguem então controlar o harém. Perifericamente, pode acontecer que algum macho consiga penetrar no harém e a gente tem um percentual de introdução de novos genes por outros machos, né? Mas assim, a frequência é bem menor. Na extremidade sul da península, Punta Delgada, existe uma colônia de elefantes marinhos. Os machos podem atingir até 4 toneladas. Eles vão para o mar, se alimentam e depois, na época da reprodução, eles retornam para montar os haréns e copular as fêmeas e mudar o pelo ao mesmo tempo. Então, os machos permanecem em torno de 3 meses em jejum em terra. É aí, então, que eles perdem muito da sua camada gordurosa e perdem muito peso. Eles nascem, no caso da Antártica, aqui mais especificamente, ou então aqui da América do Sul, vamos colocar assim, né? Tem colônias reprodutivas na região atlântica, pacífica, índica, fazendo toda a volta do continente antártico, mas esses animais também se deslocam a grandes distâncias. Eles podem fazer aí movimentações de 300, 400 quilômetros, né, 500 quilômetros às vezes, mas que não constituem uma migração, é isso que é importante dizer, né? Para nós isso não caracteriza migração, é uma área de exploração alimentar para eles, né? Outro atrativo em Valdez é a Isla dos Pássaros, um importante ninhal para diversas aves marinhas. Faltava conhecer a maior colônia de pinguins de Magalhães. Ela fica em Punta Tombo, uma península rochosa de 500 metros de largura que avança até 4 quilômetros em direção ao mar. Esta é mais uma área protegida, habitat do pinguim de Magalhães. As aves ocupam uma área de cerca de 300 hectares. Tenemos alrededor de 700.000 pingüinos. Esta es la colonia de pingüinos magallánicos más grande del continente sudamericano, ¿sí? Estamos en plena temporada ya de eclosión de huevos de pingüinos. Ya empezamos a ver pichones, hay mucha cantidad de huevos. El pingüino de Magallanes es un pingüino que se distribuye desde Río Negro hasta Tierra del Fuego, con unas 60 colonias. Pero lo interesante de este sector de la península es que en las últimas 2 décadas las poblaciones de pingüinos han ido en aumento. Este grito não é de um jumento, mas uma espécie de exercício, um modo do pinguim se refrescar. Las visitas a la reserva de Punta Tombo aumentó de unos pocos miles a mediados de los 80 a más de 120.000 visitantes en el año pasado, en los últimos años. Es decir que existe una atracción muy fuerte de visitantes de todo el mundo, no únicamente nacionales. As autoridades procuram promover o turismo até um nível que permita manter os atributos da área para gerações atuais e futuras.